total. A ministra Carmen Lúcia até fala que isso é um pleonasmo, mas que seria um pleonasmo necessário justamente para evitar qualquer tipo de interpretação contrária posteriormente à edição dessa súmula. Então, remuneração já seria total, mas eles preferiram, então, manter a palavra total para justamente não criar qualquer tipo de interpretação adversa. Assim, os textos aprovados se transformaram nas súmulas vinculantes números 15 e 16, respectivamente. Lembrando que eram proposta de súmula vinculante número 7 e proposta de súmula vinculante número 8. Mas, em relação ao número de súmulas já existentes, elas tiveram essa nomenclatura. Mas não foi uma decisão unânime, não é, Lídia? Não foi, até mesmo porque, como eu já havia falado, o ministro Marco Aurélio se manifestou contra a aprovação dessas duas súmulas e o ministro Carlos Aires Brito também manifestou no plenário a sua votação contra a aprovação das duas súmulas, porque para os dois ministros haveria ainda a necessidade de uma reflexão maior sobre o tema e nas suas opiniões, eles não tiveram ainda a oportunidade de decidir tantos recursos assim que tratem do assunto, mas foram vencidos e as propostas foram aprovadas. Neste último bloco de síntese, vamos a mais destaques da sessão plenária do dia 25 de junho de 2009, quinta-feira. Recurso extraordinário 566.032. Relator ministro Gilmar Mendes. União versus Curtume Crumenal, RSA. Recurso extraordinário contra uma decisão, um acórdão que definiu como indevida a cobrança da alíquota de 0,38% da CPMF no período de 90 dias posteriores à publicação da emenda constitucional número 42 de 2003. Lídia, do que trata esta emenda constitucional? Bem, essa emenda constitucional foi uma emenda que trouxe mudanças no sistema tributário nacional, inclusive alterando alguns artigos da Constituição Federal. Então, ela é uma emenda eminentemente tributária e ela também autorizou a prorrogação da cobrança da CPMF por mais um período, ou seja, ela havia sido aprovada a sua cobrança e logo em seguida com a emenda constitucional, essa que nós estamos comentando, houve autorização para que essa cobrança fosse prorrogada. Entendeu o Tribunal Regional Federal pela necessidade de se observar o princípio da anterioridade nonagesimal, artigo 195, parágrafo 6º da Constituição. Lídia, vamos nós de novo. Anterioridade nonagesimal. Bem, esse princípio é um princípio de direito tributário que diz que toda vez que vai se criar uma nova cobrança de tributo, ela não pode ser imediatamente cobrada, ou seja, o tributo ele é criado por meio de uma determinada lei. A lei cria o tributo, mas logo em seguida, no próximo dia, por exemplo, o Estado não poderia cobrar esse tributo da pessoa. Deve-se então esperar pelo menos 90 dias para que haja o início dessa cobrança. O artigo 195 da Constituição diz exatamente que toda vez que se cria um tributo por determinada lei, essa lei não tem o poder de cobrar imediatamente aquele tributo para evitar o efeito surpresa dos contribuintes. Imagine-se que hoje você não é obrigado a pagar determinado tributo, amanhã surgiu uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e no outro dia você já está sendo pego de surpresa. Então, para evitar esse tipo de constrangimento ao contribuinte, a Constituição criou esse princípio da anterioridade nonagesimal. Lídia, mais uma pergunta antes de irmos para o voto do relator do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. A União alegou que a emenda constitucional número 42 de 2003 trata de prorrogação e que o princípio da anterioridade nonagesimal, que você acaba de explicar, não se aplicaria a qualquer espécie de majoração de alíquota. Como assim? Bem, a União entende que, na verdade, como já existia a CPMF e as pessoas já estavam acostumadas, ou seja, não estavam mais surpresas com o pagamento da CPMF e como a emenda constitucional apenas prorrogou o pagamento, não haveria então uma surpresa do contribuinte. Mas sim, então nesse caso, como não haveria surpresa, para a União não haveria então necessidade de se respeitar esse prazo que eu falei de 90 dias e que a Constituição prevê. Agora, é óbvio que se fosse um tributo novo sendo criado, aí não há dúvida, deve-se respeitar o período de 90 dias. Mas como foi apenas uma prorrogação, então no entendimento da União, o contribuinte não foi pego de surpresa. Vamos ao voto do relator, ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, já no início da segunda parte da sessão de quinta-feira. A meu ver, todavia, não constato majoração da alíquota de modo a atrair o disposto no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição.
Primeiro, porque os contribuintes, durante o exercício financeiro de 2002 e 2003, vinham pagando a contribuição de 0,38 e não de 0,08. Como visto, a emenda constitucional 42 manteve a alíquota de 0,38 para 2004, sem, portanto, instituir ou modificar a alíquota diferente da que o contribuinte vinha pagando. Poder-se dizer que existiria uma expectativa de diminuição da alíquota para 0,08, porém o dispositivo que previa esse percentual para 2004 foi revogado antes de efetivamente ser exigível, ou seja, antes do início do exercício financeiro de 2004. Cabe lembrar que esta Corte reiteradamente afasta a tese desse chamado direito adquirido a regime jurídico, hipótese que se aproxima a este caso. Segundo, porque não constata violação à segurança jurídica, princípio sustentador do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição, na medida em que o contribuinte há muito já experimentava a incidência da alíquota de 0,38, pois não sofreu ruptura com a manutenção da alíquota de 0,38 durante o ano de 2004. Assim, se a prorrogação da contribuição não faz incidir o prazo nonagesimal, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, citado em 2666, da relatoria da ministra Ellen Grace, o agravo UAI 392574, agravo regimental, relator ministro Joaquim Barbosa, quando se poderia alegar expectativa de término do tributo, por maior razão não se deve reconhecer a incidência de término de cobrança, encerramento da cobrança do tributo. Por maior razão não se deve reconhecer a incidência de tal prazo quando havia essa expectativa de alíquota menor. Como visto, a emenda constitucional 42 manteve para o exercício financeiro de 2004, sem solução de continuidade, percentual que já fazia parte do cotidiano do contribuinte. Também cabe lembrar o julgamento da ADIM 4016, que, aliás, é citado no memorial da recorrida, no qual se discutiu se a Lei 15.747 de 2007 do Estado do Paraná, ao reduzir e extinguir descontos relativos ao pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA, previstos anteriormente pela Lei Estadual do IPVA, poderia ter vigência e eficácia imediatas, a partir de sua publicação em 24 de dezembro de 2007, ou se teria de respeitar a regra constitucional da anterioridade tributária, prevista pelo artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição. Esta Corte decidiu que a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributos sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração de tributo em questão. Isso ficou expresso na emenda. A redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso o IPVA. Assim, do mesmo modo que a redução ou extinção do desconto não é considerada aumento do tributo para fins do que dispõe o princípio da anterioridade, a revogação do artigo que previa a alíquota de 0,08% para a CPMF no exercício de 2004 não implica aumento do percentual que já vinha sendo pago e cujo valor permaneceu o mesmo, ou seja, 0,38. Ante o exposto, dou provimento ao recurso. Esse é o meu voto. O resultado foi no sentido de acompanhar o voto do ministro relator, mas não foi uma decisão unânime, não é, Lídia? Isso, não foi uma decisão unânime, já que os ministros Marco Aurélio, Carlos Brito e o ministro Celso de Mello entenderam que deveria haver o respeito a esses 90 dias quando da prorrogação da cobrança da CPMF. Mas o que prevaleceu foi então o voto do ministro Gilmar Mendes, já que no entendimento dele, como os contribuintes já pagavam há muito tempo CPMF, não haveria necessidade de se dar esse prazo de 90 dias para que eles começassem a pagar novamente a CPMF depois da prorrogação. O que na prática significa dizer que a empresa que pediu essa compensação, porque ela pagou durante esses 90 dias a CPMF, não terá direito a receber de volta esse valor pago e nem compensar em relação a outro tributo. E, portanto, este resultado deste julgamento, vamos para mais um destaque. Julgamento conjunto, relatora ministra Ellen Grace e Ministério Público de São Paulo versus Tribunal de Justiça de São Paulo. No caso, são duas reclamações, a 6.541 e a reclamação 6.856.
Reclamações, portanto, são tipos de ações que são apresentadas quando se alega que há o descumprimento de um entendimento do Supremo Tribunal Federal, na reclamação quando apresentada aqui no STF, com, no caso, pedidos de liminar. Elas foram apresentadas pelo Ministério